Olá, Cláudio, tudo bem? Pessoal, boa noite. Vou aguardar o pessoal entrar aí, gente. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Grande Reginaldo, meu amigo, tudo bem? Que bom estar aqui conosco. Meu amigo Cláudio, o áudio tá legal, pessoal? Faz um joinha para mim, por favor, a respeito do áudio. Vamos aguardar, tem 5 pessoas ainda que entraram. A gente começa já já. Tema muito bacana de hoje. O meu amigo da Bélgica, um abração da Bélgica. Que legal, que bom. Gente do mundo todo. Isso é muito bom. Alfredo, tudo jóia, Alfredo? Bacana, viu? Oi, Reginaldo. Rosimeire, que legal ter aqui você, Rosimeire. A nossa contadora de histórias. Bacana. Gente, o assunto hoje é muito legal. Esse Grande Prêmio do Japão é marcante para quem é fã do Ayrton, né? Marcou história essa corrida. Então a gente vai falar dela na íntegra. E mais um bate-papo mesmo. Aí vocês vão poder interagir conosco e fazer suas perguntas. Eu vou falando e a gente vai conversando. Oi, Felipe. Boa noite, Felipe. Jeva, nossos amigos da Argentina, da Venezuela. Fico agradecido. Muitas graças, Jeva, por estar aqui conosco. Graças, amigo. E Devaldo, grande amigo. Grande Nildo. José Nildo, meu amigo. Um abraço para o fã-clube Acelera Ayrton, que está sempre presente aqui conosco. Eu faço parte desse incrível fã-clube. Muito bacana, viu? Nildo, um prazer ter você aqui, tá? Gerva, saludos, amigo. Saludos de Brasil, desde Brasil. O Gerva está dizendo aqui para mim aqui que é muito fã do Ayrton. Isso é bacana. Todos nós aqui, viu, Gerva? Todos somos muito fãs do Ayrton. Admiramos demais essa grande figura humana. Felipe, a paz esteja contigo também, meu amigo. Pessoal, vamos começar então, em respeito a todos que já estão aqui conosco. O Grande Prêmio do Japão de 88, como eu disse no início aqui, foi muito marcante na carreira do Ayrton. Todas as vezes que alguém perguntava para o Ayrton qual foi o grande prêmio que mais marcou a carreira dele, ele sempre tinha dificuldade de responder essa pergunta. Por quê? Por mais que a questão do Grande Prêmio do Brasil tenha marcado a carreira do Ayrton, foram umas vitórias maravilhosas, a de Donington e tantas outras, mas essa do Japão foi especial e nós vamos entender o porquê. Naquele ano de 88, o Ayrton estava com uma pressão muito grande. Ele tinha aquela responsabilidade de ser campeão naquele ano. Não podia passar daquele ano. Então a pressão foi muito grande. Isso tornou os detalhes dessa corrida, os detalhes que antecederam essa corrida e os detalhes da corrida tornaram esse grande prêmio muito marcante para o Ayrton. E é disso que eu quero tocar nesse assunto. Para entender o Grande Prêmio do Japão de 88, do dia 30 de outubro de 88, nós temos que voltar no tempo. Pegar o início da temporada e algumas corridas que antecederam essa prova. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, tá? Tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu vivenciei naquela época. Era um adolescente e acompanhava fielmente todas as corridas, mas a gente dependia muito da televisão. Então a gente assistia a corrida, via a corrida ali, a prova, e nós tínhamos entendimento daquilo que o Reginaldo Leme e o Galvão Bueno passavam para nós. E lógico, a opinião nossa durante a corrida. A gente assistia a corrida e formava a própria opinião. Mas depois, nos dias seguintes, a gente dependia ainda da questão do jornal. A gente tinha que esperar sair o jornal da segunda-feira para ver o caderno de esporte, ver o que o comentarista, o que a pessoa que escreveu ali estaria falando sobre aquele grande prêmio, para a gente pegar mais detalhes da corrida. Detalhes que eu falo assim, detalhes que não foram passados na televisão, que a gente não conseguiu ver nas imagens que teve. E dependia também das revistas que eram lançadas na época. Então o que eu fiz? Eu fiz uma releitura desse grande prêmio através da minha documentação que eu tenho. Começar falando desse anuário aqui, ó. É um anuário do grande escritor
que eu tenho o prazer de chamar de amigo, já conversei muitas vezes com ele. Ele autografou alguns livros para mim e eu tenho a coleção completa. É o Francisco Santos, é um português. Então ele lançou livros de Fórmula 1 de 72 até 2004. E agora ele está aposentado, voltou para Portugal. E se ele estiver me vendo aí, certamente vai que ele me segue. Um abração para o Francisco Santos. Então aqui tem muita coisa, as regras do campeonato, os dados das corridas, as informações que o Francisco compilou daquela época, passou para cá, para esse livro. Então muita coisa que eu vou falar foi tirada desse anuário. Outro livro que eu gostaria de destacar, que eu tirei as informações, foi do Lemir Martins, o grande Lemir Martins. Esse livro é fantástico, eu recomendo vocês lerem. Aqui tem todas as corridas do Ayrton e ele fazendo um breve resumo de cada corrida dessa. Esse livro é Uma Estrela Chamada Ayrton. Perdão, Uma Estrela Chamada Senna, do Lemir Martins. A outra revista interessante é essa revista Grid, do início de 1988. Então aqui na capa traz até Piquet e Senna, a briga continua. E aqui nessa revista vai falar da parte técnica, as mudanças, as regras daquele campeonato de 88. Todas as informações estão aqui. Também eu fiz uma releitura das revistas lançadas do Grande Prêmio do Brasil. A revista oficial da FIA, de 88, o Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, e essa revista da Pole Position. Ambas trazem as regras, as características dos carros, a história de cada piloto. Muito bacana, então aqui tem muita informação também. E no decorrer do que eu vou falando aqui, eu vou mostrar outras revistas que a gente tirou bastante informações, tá? Mas vamos destacar aqui a questão do ano de 88. O ano de 88, o Ayrton estava entrando na 5ª temporada dele na Fórmula 1. Ele estreou em 84 e em 88 já seria a 5ª temporada dele. Muitos pilotos na história conseguiram o primeiro título bem antes da 5ª temporada. Então o Ayrton já tinha essa pressão. Mas até então o Ayrton não tinha um equipamento à altura para ele conseguir esse título mundial que ele tanto almejava. Quando ele foi contratado pela McLaren, nesse momento foi a primeira pressão que o Ayrton sofreu, porque ele sabia que a partir daquele momento ele teria que ser campeão, porque seria a primeira vez que ele teria uma equipe de ponta, um carro, vamos falar assim, de excelente qualidade. Então a pressão era muito grande, ele mesmo fazendo a pressão em si mesmo. E todos na Fórmula 1 também geraram essa expectativa. Pelo que o Ayrton fez em 84, 85, 86, 87, num carro extremamente inferior em relação aos outros, o Ayrton mostrou do que era capaz. Então todos os pilotos já tinham essa pressão em cima do próprio Ayrton. Sabia que ele ia mostrar alguma coisa diferente naquele campeonato. Esse é o primeiro ponto que deixou uma pressão enorme sobre o Ayrton. A segunda coisa que eu gostaria de colocar foram a mudança das regras de 88. 88 foi um ano atípico porque saiu da era turbo e estava entrando na era dos aspirados. Algumas equipes optaram por continuar o projeto no turbo e outras optaram por partir para o projeto aspirado, porque em 1989 seriam somente carros aspirados que correriam na Fórmula 1. Então de 88 apenas 6 equipes de 18 optaram pelo motor turbo, e a McLaren foi uma delas. Então era a Arrows, a McLaren, a Ferrari, a Lotus, a Ocella e a Zaxpeed. Eram 6 equipes. As demais eram aspiradas, que eram a Williams, a Tyrrell, a Real, Minardi, a Lola, a March, a Ligier, Eurobrum, a Dallara, Coloni, Benetton e a GS. Essas outras optaram pelo motor aspirado. Qual que era a diferença disso? O motor turbo certamente teria uma grande vantagem sobre os aspirados. Em termos de potência, a hora que o piloto acionasse o turbo, ele ganharia uma potência enorme, ficaria fácil fazer as ultrapassagens. Então a federação, para nivelar o campeonato, fez a seguinte regra. Ela instalou uma válvula nos carros. Eu vou falar dessa válvula aqui. É uma válvula limitadora. O nome dela é pop-off. Ela era fornecida pela FIA para todas as equipes, então era a mesma válvula para todas as equipes de motores turbo. Essa válvula fazia o quê? Era uma válvula, eu fiz um desenho aqui, ó, aqui atrás.
esse desenho mostra o seguinte: o motor estava funcionando ali, o piloto acelerando o máximo ali, quando ele apertasse o turbo e passasse uma pressão superior a 2,5 bar, essa válvula abria. Então cortava a questão do turbo. Era uma desvantagem que o motor turbo passaria a ter a partir daquele momento. Ele só iria numa pressão de 2,5 bar, limitando a potência do carro, lógico. Só que isso provocava uma coisa interessante no carro. O risco de quebra do motor aumentava e também o consumo. E para avacalhar ainda a vida de quem optou pelo turbo, a FIA reduziu o tanque de combustível. Então passou por um limite de 150 litros. Isso é um problema sério de prova, porque as equipes não poderiam usar a plena potência em função da questão do consumo de combustível. O piloto poderia ter uma boa velocidade, um bom rendimento durante a prova, mas não conseguiria chegar até o final da corrida. Isso seria um grande problema. E o interessante disso, que a gente tem que falar, é que tinha uma diferença entre o Ayrton e o Alain Prost. Eu quero mostrar para vocês aqui que é muito interessante. Primeiro, o Prost era conhecido como baixinho, além de ser o professor, lógico. E pode ver pela foto ali que o Ayrton era bem mais alto do que o Prost. E aí nós tínhamos um problema. Aqui deve estar aparecendo espelhado para vocês, mas eu vou ler para vocês aqui. O Prost tem, né, na verdade, 1,67 metros. O Ayrton tinha 1,76. Consequentemente, o peso dos dois eram diferentes. O Ayrton tinha 76 quilos e o Alain Prost tinha 61. Só aí uma diferença de 15 quilos. E naquela época, pessoal, a regra era a seguinte: o carro podia pesar até 540 quilos. E o piloto não contava nessa pesagem. O piloto passou a contar no peso das regras da Fórmula 1 a partir de 94. Mas em 88, era 540 quilos, pesou o carro, estava pronto. O Ayrton tinha uma desvantagem em relação ao Prost de 15 quilos. Isso aí, pessoal, numa corrida faz uma diferença enorme. E quando eu falo essa diferença enorme, nós estamos falando de milésimos de segundos. Mas é uma diferença interessante. E o Ayrton, aí mostra a genialidade do Ayrton. Ele conseguia ser mais rápido que o Alain Prost, mesmo com esses 15 quilos de diferença de peso. Isso mostra a genialidade do piloto. Ele tinha uma condução tão perfeita que esse peso deixava de fazer diferença. A prova disso é que o Ayrton conseguiu várias pole positions em relação ao Prost. Foram 13 pole positions no ano, contra 2 do Prost. Salvo engano, 2 ou 3 do Prost. Foi assim, uma aberração total, mostrando que o Ayrton realmente era muito mais veloz, mesmo com essa diferença de peso. O interessante, pessoal, que antes do Grande Prêmio do Japão, o Ayrton estava na seguinte situação. Quando chegou o Grande Prêmio da Bélgica e o Ayrton venceu, o Alain Prost fez o seguinte cumprimento para o Ayrton: parabéns, campeão. Por que disso? Com as vitórias que o Ayrton conseguiu até o Grande Prêmio da Bélgica, ele precisava vencer uma corrida das 5 corridas que faltavam. Faltaria o Grande Prêmio da Itália, Portugal, Espanha, Japão e Austrália. Se o Ayrton vencesse qualquer uma dessas provas, ele seria campeão. Então a situação do Senna era muito cômoda no campeonato de 88. Mas aí começam questões que eu falei para vocês aqui da pressão que antecedeu o Grande Prêmio do Japão. Vamos começar pela primeira delas, o Grande Prêmio da Itália, em Monza. A revista da época, a Grid, revista Grid, que falou do Grande Prêmio da Itália, veio com o seguinte título: Deu zebra. Por quê? Aí eu vou contar essa história. O Senna liderava a prova com grande folga em cima do Prost. O que aconteceu? Na 34ª volta do Grande Prêmio da Itália, o Prost abandonou a corrida por quebra de motor. Quando o Prost chegou nos boxes e foram analisar o que aconteceu com o motor do Prost, os engenheiros descobriram o seguinte: que a mistura de ar e combustível do carro do Prost e do Ayrton, consequentemente, estava uma mistura mais pobre, para evitar a questão do consumo excessivo, para chegar até o final da corrida. E aí foi justamente o que eu expliquei para vocês no início, aquela válvula que foi colocada nos carros turbo.
Para não acontecer a quebra no carro do motor do Ayrton, depois da 34ª volta, a McLaren fez uma regulagem dessa mistura no carro do Senna. Mexeu nessa mistura, fazendo com que o Ayrton perdesse rendimento, perdesse potência, justamente para preservar o motor. Nesse momento, o Ayrton já tinha uma diferença muito grande pelo segundo colocado, que era o Gerhard. Só que aí, como ele teve que tirar o pé também para segurar o consumo, e a própria mistura que foi colocada no carro, ele perdeu o rendimento, o Gerhard começou a chegar. Então uma diferença que era enorme, de repente caiu para 5 segundos. E o Ayrton percebeu essa pressão. Aconteceu algo interessante aí que eu chamo até de tragédia. Porque o Ayrton não podia perder mais tempo. Ele sabia que a Ferrari ia chegar nele e ia tentar uma ultrapassagem nas voltas finais. Faltando 2 voltas para terminar a prova, ele viu o retardatário e falou: eu tenho que passar esse retardatário de qualquer maneira. E foi um francês, infelizmente. Um francês experiente, não era tão inexperiente assim, já tinha sido campeão em outras categorias. O Jean-Marie Schlesser, que estava pilotando na Williams, no lugar do Nigel Mansell. O Nigel Mansell tinha pego um sarampo naquele mês e não pôde participar. Então é o seguinte, o Ayrton foi para cima com tudo para passar ele. E logo na chicane, quando ele entrou para ultrapassar o Schlesser assustou. E não viu o Ayrton, jogando o carro para cima do Ayrton. E aí, meus amigos, infelizmente o Ayrton perdeu uma corrida praticamente ganha. Aqui está a foto do acidente. Não teve jeito, quebrou a suspensão, o Ayrton abandonou a prova. E ali o Ayrton perdeu a chance de ser campeão mundial, logo no Grande Prêmio da Itália. O Gerhard venceu, com o Michele Boretta em segundo. Foi uma vitória fantástica para a Ferrari. A destacar o seguinte: das 16 corridas de 88, a McLaren ganhou 15. Só não ganhou as 16 por causa desse acidente, esse abandono do Prost e esse acidente do Ayrton na Itália. Mas era uma vitória garantida. O Ayrton perdeu essa chance de ser campeão logo no Grande Prêmio da Itália. Aí mudando, nós vamos agora para o Grande Prêmio de Portugal. Era uma prova que a expectativa era que o Ayrton fosse campeão em Portugal. E a capa da revista traz: abre o olho, Senna. Por quê? Quem venceu essa corrida foi o Alain Prost. E essa corrida, ela marca por algumas coisas que aconteceram, que teve influência daí para frente nas demais corridas e nos demais campeonatos também. A pista era muito conhecida pelo Ayrton, foi a primeira vitória dele foi em Portugal. A primeira vitória na Fórmula 1, em 85. E, para ter uma ideia da expectativa que o Grande Prêmio de Portugal tinha, com o título do Ayrton, que bateu o recorde de público em Portugal. O autódromo lotou para ver o campeonato do Ayrton. Já que ele não ganhou na Itália, certamente iria ganhar em Portugal. Mas aí aconteceu algo interessante. Nos treinos, o Prost fez a pole position. Algo assim que não acontecia. O Ayrton dominava a questão dos treinos de forma fantástica em 88. E o Prost fez a pole position com um tempo de 1:17.411 contra 1:17.869 do Ayrton. Uma diferença de 0,458 segundos. Essa diferença é muito grande para dois pilotos de ponta. O Prost, embora largasse em segundo nas corridas anteriores, a diferença era sempre abaixo desse valor. Considerando que o Ayrton estava em segundo, poxa, o que aconteceu para dar uma diferença tão grande entre os dois pilotos? Já começou alguma coisa estranha ali e o Ayrton percebeu isso. O interessante é que durante a corrida o Ayrton simplesmente não teve rendimento para acompanhar o Alain Prost. Ele largou em primeiro lugar. O Prost largou em primeiro lugar, o Ayrton passou ele logo na largada. O Ayrton liderou o início, mas não teve rendimento para segurar o Prost. E aí, meus amigos, o que aconteceu? O Prost foi fazer a ultrapassagem no Ayrton, logo depois da reta dos boxes. Quando ele entrou para fazer a ultrapassagem, que é essa foto que eu coloquei aqui, o Ayrton levou o carro para a esquerda defendendo a posição e praticamente jogou o Prost contra o muro. E o Prost ficou indignado com essa situação. Ele não aceitou essa fechada que o Ayrton deu nele. O Prost passou o Ayrton, não tinha como segurar, venceu a prova,
E o Ayrton terminou essa corrida em 6º lugar. Ele não conseguiu acompanhar nem o ritmo do Prost, nem das outras equipes. E até carros com motor aspirado terminaram na frente dele nessa corrida. O que aconteceu de detalhe nessa corrida? O Alain Prost fez uma reclamação formal com a McLaren a respeito da atitude do Ayrton, de ter fechado ele na ultrapassagem que ele foi fazer. Já começou uma briga, o rompimento da amizade com o Prost, ou da competitividade dos dois dentro da McLaren, o que realmente provocou a briga dos dois foi a partir do Grande Prêmio de Portugal. Lá em San Marino, de 89, é que a coisa estourou por completo. Mas, em Portugal, o Prost mostrou que estava indignado com o Ayrton, que não aceitaria mais aquele tipo de posicionamento dele na pista. E aí, pessoal, essa reclamação foi formalizada com a McLaren e com a federação. O Prost já foi chorar as mágoas dele com o amiguinho dele, o Jean-Marie Barès, presidente da FIA. E o presidente da FIA, descaradamente, era fã do Alain Prost. Já começou uma perseguição ali também com o Ayrton. Essa queixa foi muito brutal. Mudando do Grande Prêmio de Portugal, nós vamos agora para o Grande Prêmio da Espanha, que antecedeu o Grande Prêmio do Japão. Está aqui a revista daquela época, falando sobre o Grande Prêmio da Espanha. Na Espanha, a coisa desandou mais ainda. Foi algo assim que existe uma interrogação até hoje, mas cada um tem sua teoria, eu tenho a minha, eu vou falar para vocês aqui. Mas nesse Grande Prêmio aconteceu a mesma coisa. Na hora da classificação, o Ayrton simplesmente não conseguia acompanhar o Alain Prost. Ele teve que tirar água de pedra para fazer a pole position. Ele conseguiu fazer a pole, para vocês terem uma ideia, em cima do Alain Prost, com a diferença de 0,067 segundos, milésimos de segundos. Foi assim algo que ele tirou leite de pedra. É uma das pole positions mais bonitas do Ayrton, essa de Jerez de la Frontera, de 1988. Só que durante a corrida, o Ayrton teve o mesmo problema que aconteceu em Portugal. Ele não conseguiu acompanhar o ritmo do Prost. O Prost ultrapassou ele rapidamente. E o Ayrton, para ter uma ideia, terminou a prova em 4º lugar. Ele precisava da vitória, mas terminou em 4º lugar. Uma diferença em relação ao Alain Prost de 46 segundos, 46,7 de diferença. Foi muita diferença. E o Ayrton ficou indignado com isso. Para vocês terem uma ideia, a média de consumo de combustível do Ayrton em relação ao Alain Prost, mesmo com aqueles 15 quilos de diferença que eu falei, era de 1% a menos. O Senna consumia menos combustível. Mas naquela corrida da Espanha, algo muito interessante aconteceu. O carro do Senna passou a consumir mais combustível, igual o que tinha acontecido no GP de Portugal. Ou seja, alguma coisa de interessante aconteceu ali, para dar essa diferença toda. E numa entrevista que o Ayrton deu para o Lemir Martins, isso está até no livro do Lemir, esse livro que eu falei para vocês aqui, e também está na revista Grid, um depoimento que o Ayrton deu para ele. O Ayrton usou a seguinte frase para o Lemir: algo muito estranho, em 2 provas seguidas, meu motor consome mais do que o Alain Prost. O Ayrton começou a levantar essa dúvida. E aí, meus amigos, a pergunta que ficou foi a seguinte na época: o Senna regulou mal o carro? Os engenheiros do carro do Ayrton regularam mal essa mistura ar-combustível? Ou a Honda estava adiando a decisão de Portugal e Espanha para que a decisão fosse para o Japão, terra da Honda? Eu particularmente acredito que a Honda fez essa manobra. Não tem sentido o Ayrton ter terminado em 6º lugar em Portugal e 4º lugar na Espanha. Foi um resultado assim que não era do Ayrton, a gente conhece ele. Ou era primeiro ou não era nada. Então realmente tinha alguma coisa de muito diferente no carro. E acredito, o Humberto está falando aqui até na sabotagem. Mas não é aquela sabotagem total, é aquela sabotagem assim, sabendo que não daria um carro para ele conseguir chegar em primeiro. Então pode ter certeza, gente, o 6º lugar de Portugal e o 4º lugar da Espanha foi no braço. Foi na genialidade do Ayrton. Isso fez com que a decisão fosse para o Japão.
Aí vocês imaginam a cabeça do Ayrton quando chegou no Grande Prêmio de Suzuka, no Japão, dia 30 de outubro. Olha só para vocês verem na foto aqui, até o Ivan Capelli fazendo ultrapassagem no Ayrton, no GP da Espanha. Uma prova terrível. O Nigel Mansell fazendo ultrapassagem, o Nigel Mansell com o motor aspirado, fazendo ultrapassagem no Ayrton. E a vitória do Prost. Aí agora, gente, nós vamos entrar no Grande Prêmio do Japão, que é o nosso tema central. O Grande Prêmio do Japão começa da seguinte maneira. O Ayrton vindo com essa dúvida, peraí, me sabotaram, me sacanearam com o meu carro. O Alain Prost formalizou uma reclamação em cima de mim. Esse cara tá me queimando dentro da Fórmula 1, dentro da McLaren. Já tinha essa pressão, falar, opa, eu tenho que ser campeão. O Prost venceu em Portugal, venceu na Espanha. Se ele vence no Japão, ele joga essa decisão para a Austrália. A pressão era enorme em cima do Senna. E complicando mais a situação, o Jean-Marie Balès, presidente da FIA, antes da corrida, antes do primeiro treino do Japão, ele procurou a McLaren e a Honda e exigiu deles a seguinte consideração, que sorteasse os motores, que desse motores em condições iguais para o Ayrton e para o Prost, porque o Prost havia reclamado com ele que os motores do Senna eram diferentes do dele. E a desconfiança do Alain Prost é porque quando a equipe recebeu os motores, somente os motores do Senna vinham escrito para o Ayrton e o do Prost não. Então ele sabia, opa, tem alguma coisa estranha aqui, por que não vem meu nome nos motores? Mas isso tudo, gente, é aquela questão, o cara não consegue derrotar o outro na pista, ele começa a criar essas fantasias. E a Honda se sentiu até ofendida com esse posicionamento do presidente da FIA. Mas, como é um esporte de competição, com muitos interesses envolvidos, a Honda resolveu sortear os motores do primeiro treino, do segundo treino e da corrida. Então os motores para essa corrida foram sorteados. Para vocês verem a influência que um presidente, um mau presidente da FIA tinha naquela época. Ele perseguiu o Ayrton em 88, em 89, em 1990, essa história a gente já conhece. O Jean-Marie Balès ficou marcado para nós fãs como o grande inimigo, o grande vilão do Ayrton. Mas teve essa pressão. Então, o Prost não pode reclamar disso daquela época. Em 88, os motores foram sorteados. O Grande Prêmio do Japão não teve dúvida nenhuma que a condição era igual para os dois. O interessante, pessoal, é que no primeiro treino, para dar uma resposta no Prost e matar ele psicologicamente, o que o Ayrton fez? Ele fez uma volta maravilhosa no primeiro treino. Ele fez um tempo de 1 minuto 42, 157 segundos. O Prost só conseguiu o terceiro tempo. O terceiro tempo do Prost foi 1:43, 806. Se você subtrair essas diferenças, vai dar uma diferença de 1,649 milésimos de segundos. É muita coisa. O Ayrton simplesmente humilhou o Prost no primeiro treino. O Prost já começou psicologicamente ali abalado. Ele não podia falar que os motores eram diferentes. E como é que ficaria a desculpa dele? Então o Prost também teve que rebolar para o treino oficial ele conseguir alcançar, tentar bater o Ayrton ou alcançar o Ayrton, ou ficar próximo dele. E no treino oficial o Ayrton conseguiu a pole, com o tempo de 1:41, 853. O Prost em segundo, com 1 minuto 42, 177. Uma diferença de 0,324. Jamais aceitável, mas o Prost não conseguiu bater o Ayrton no treino. O Ayrton já mostrou que veio para ser campeão mesmo. A pole position só escapava do Ayrton naquela condição que eu falei que eu tenho essa dúvida, que nós temos essa dúvida. Mexeu no motor, meu amigo, aí não tem o que o cara vai fazer. Mas em condições de motor perfeito, o Ayrton era imbatível. E a gente sabe disso, que as pole positions do Ayrton era coisa assim do outro mundo. O Ayrton largaria em primeiro então. Na corrida, quando chegou o momento da largada, por toda essa pressão que eu falei para vocês, pressão do Alain Prost, pressão do Jean-Marie Balès, aquela obrigação de vencer esse grande prêmio, custe o que custasse, a pressão que ele mesmo se fazia, eu tenho que ser campeão, eu estou aqui, eu já mostrei o que eu sou capaz, mas eu preciso sacramentar tudo que eu já fiz através de um campeonato. E era o grande desejo do Ayrton, ser campeão mundial. Toda essa pressão fez a adrenalina dele ir lá para cima. E aí, meus amigos, na largada do Grande Prêmio do Japão,
infelizmente o Ayrton deixou o carro apagar. E para sorte do Ayrton, a reta de largada ela tem um pequeno declive. E ali o Ayrton conseguiu fazer o carro pegar no tranco. Foram 2 trancos que ele teve que dar para esse carro pegar. E aí nós tivemos a sorte, Deus ajudou nesse momento que esse carro voltou a funcionar. Só que o Ayrton nesse momento caiu para 14º, 16º colocado nessa corrida. Há até uma controvérsia, porque alguns anuários falam que ele caiu para 14º e alguns outros falam que ele caiu para 16º. O Galvão, na narração dele, fala que foi 16º lugar. Então vamos colocar que o Ayrton era o 16º na largada. Mas ele perdeu muitas posições. Naquele momento o que veio na cabeça dele era o seguinte: poxa, eu já consegui fazer o carro funcionar, já estou na briga novamente, agora é concentrar e ir para cima. E o Ayrton estava disposto a fazer tudo naquele grande prêmio para alcançar o Prost. E dali, meus amigos, o piloto chegar uma coisa, passar é outra. Mas ele não perdeu a fé, ele continuou acelerando. Prova disso que ele ganhou 6 posições na primeira volta. Foi assim, ultrapassagem fantástica que o Ayrton fez. E na volta número 4, o Ayrton já era o 4º colocado da prova. Foi tirando muita diferença. E como eu falo para vocês, quando a pessoa é especial, o universo conspira a favor dela. Naquele momento, o Grande Prêmio do Japão, ele estava com pista seca, mas o clima estava fechado, muitas nuvens no autódromo. E aconteceu um fato interessante. Entre a 10ª volta e a 20ª, começou a garoar no circuito. E aí não precisa nem falar, né, gente? O Ayrton, sobre chuva, sobre pista molhada, não tinha para ninguém. E o Prost era muito, vamos falar assim, pilotava muito menos do que o Ayrton na pista molhada. E o Ayrton conseguiu tirar uma diferença muito grande do Alain Prost, entre a volta 10 e a volta 20. Ele conseguiu chegar no Prost. E foi um momento fantástico, porque a gente viu ali uma intervenção divina, eu chamo assim. Nesse dia eu chorava, gente, eu chorava de alegria de ver o que estava acontecendo. Cada vez que falava que o Ayrton baixava o tempo, que ultrapassava mais um e que estava chegando no Prost, aquilo para mim era como se fosse um gol de futebol naquele dia. E era de madrugada, então eu acordava todo mundo na minha casa. Acordava até os vizinhos com meus gritos. Mas era uma coisa assim muito gostosa. Quem viveu essa época sabe. E quem assistiu a corrida pela televisão, na reprise que a Globo fez, que o Sport TV fez, foi emocionante. A emoção foi essa, gente. É muito legal. E aí, gente, depois da 20ª volta, o Ayrton conseguiu chegar de vez no Alain Prost. No final da 27ª volta, o Ayrton fez a ultrapassagem no Alain Prost. Só que aí tem um detalhe. Quando o Ayrton foi ultrapassar o Prost no final da reta, o Alain Prost fez com o Ayrton a mesma coisa que ele alegou que o Ayrton fez em Portugal. O Alain Prost jogou o carro contra o Senna. Jogou o carro para cima dele, a ponto do Ayrton quase bater no muro. Se vocês assistirem o VT da corrida, vocês vão ver isso, que o Ayrton passa o Alain Prost bem colado no muro. O Prost estava disposto, naquele Grande Prêmio do Japão de 88, a tirar o Senna da prova. O Prost não era um piloto tão ético assim como todos falam. Foi o que aconteceu em 89. E 90, meus amigos, o Ayrton deu o troco. Isso é outro assunto que nós vamos falar em outra live. Mas nessa vamos concentrar no Japão. E ali o Ayrton conseguiu ultrapassar o Prost. Alguns dizem que o Alain Prost estava com problema de câmbio naquele Grande Prêmio. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito mais na volta 10 até a volta 20, onde o Ayrton tirou a diferença em função da pista molhada. Pilotava muito mais do que o Alain Prost na pista molhada. Então, no final da 27ª volta, na 28ª, o Ayrton já era líder da prova. E aí, meus amigos, começou um outro drama para o Ayrton. Porque o computador dele indicava para ele que o consumo estava excessivo. E aquilo para ele foi terrível. O medo de estar em primeiro lugar e de repente perder essa prova em função de terminar o combustível seria algo extremamente desagradável para ele. Muito frustrante. E o Ayrton começou a dosar o acelerador naquele momento, mas a tensão era muito grande para ele. A informação que o computador de bordo dava para ele é que ele não teria combustível para chegar até o final da corrida.
E aí, para piorar mais a situação do Ayrton, ele teve um outro problema, que foi a chuva que voltou na 40ª volta até a volta 51. Nesse momento, a chuva, ao invés de ser aliado para ele, passou a ser inimiga dele. Porque a preocupação dele é que com essa chuva, da 40ª volta em diante, ele pudesse cometer algum erro, o carro deslizar e ele perder essa prova praticamente ganha. E ele, no finalzinho da corrida, vocês podem ver nas voltas que antecedem a vitória dele, ele faz sinal para o diretor de prova para interromper a prova. Ali vocês veem que a pressão, a adrenalina que estava com ele, o medo de dar tudo errado ali era muito grande. A pressão foi enorme em cima do Ayrton. Ele que tinha uma condição mental muito boa, ele só conseguiu superar isso aí justamente porque tinha essa condição mental. Senão, se fosse outro piloto, teria sucumbido a essa pressão. Era muita pressão. Um computador falando que não ia chegar até o final por uma questão de combustível e a questão também da chuva. Mas aí a chuva cessou na 51ª volta. Isso tranquilizou um pouco mais ele. O interessante é que na volta, o Ayrton passou o Prost na volta 28, já era o primeiro colocado. Para liquidar de vez o Prost, mostrar para ele, falar: Prost, fica quieto no seu canto, que essa corrida é minha, o Ayrton cravou a melhor volta da prova. Na volta 33, ele conseguiu a melhor volta da prova. Ele conseguiu um tempo de 1 minuto 46,326 para justamente colocar o Prost no lugar dele. E fica mais tranquilo também, mas teve a questão da chuva que voltou na 40ª volta, aumentando a pressão do Ayrton. Outro problema que aconteceu, que agonizou o Ayrton nessa corrida. A McLaren começou a sinalizar para ele em placas, logo ali depois da 33ª volta. Aliás, pelo que eu li ali, foi praticamente 70% da corrida a McLaren sinalizou de forma errada para ele, falando que faltava 2 voltas a mais. Então ele olhava o computador de bordo dele, o computador falando, acusando um alto consumo de combustível. A McLaren colocava a placa para ele, por exemplo, era a 33ª volta, estava marcando para ele que ainda era a 31ª. Então, para ele, na cabeça dele, ainda faltaria mais 2 voltas. Ou seja, quando chegasse na última volta real, ele ainda teria mais 2 para dar. Fatalmente, ele não terminaria a prova. E a pressão dele foi muito grande. Na entrevista, o Ayrton falou o seguinte, que tomou a seguinte decisão: eu vou continuar acelerando, eu não vou acreditar nesse computador e vai ter que dar assim mesmo. E foi. Ele não tirou o pé, ele manteve um ritmo, uma distância segura em relação ao Prost, mas com aquele sentimento: só vou acreditar na vitória quando cruzar a última volta. O que levou esse desespero dele nas últimas voltas de levantar o dedo, pedir o diretor de prova para terminar a prova. Mas aí, meus amigos, a McLaren estava errada e no finalzinho da corrida ela informou para Ayrton, corrigiu a placa, o que deixou ele um pouquinho mais tranquilo. Mas o computador de bordo sempre piscando para ele ali que o consumo não daria. Conclusão da história, pessoal. O Ayrton cruza a linha de chegada em primeiro lugar. Essa foto é maravilhosa porque mostra o Ayrton extravasando toda a alegria dele, extravasando toda aquela tensão que ele sentiu durante a prova. Ele bate a mão no capacete o tempo todo. Com certeza ele gritou muito ali dentro desse capacete. Para ele deve ter sido assim, um alívio total de toda frustração do passado, toda a pressão que fizeram em cima dele, toda a pressão que ele mesmo fez em si mesmo. Para ele deve ter sido um momento mágico. E aqui é o pódio do Grande Prêmio do Japão, o Prost cumprimentando o Ayrton. Foi um pódio muito bacana porque o Ayrton teve a presença de um grande amigo dele, o Thierry Boutsen, que terminou a prova em terceiro. Estava com ele. E eu não poderia deixar de colocar esse momento para a gente ouvir aqui juntos. O diretor de prova aguarda, o Brasil inteiro aguarda. Ayrton Senna, ergue o punho, grita,
quadra. Dentro do capacete de cera. O sonho do esquecido. Uma corrida fantástica. Um título impressionante porque ele veio de 10º colocado. Para tirar 17 segundos. Nada mais. Para fazer a ultrapassagem. Ele anda viver e chora copiosamente no cockpit de seu carro aí em Solteira. É a realização de um sonho. Aí Ronzeni, a vibração de Nico. Você não viu a placa sobre o rosto de Nico, mas ele foi um engenheiro que trabalha direto com o Senna em toda a temporada. Ele faz o final. Seu final característico, erro de punho direito. Aí vai. Agarra. O senso de profissionalismo poucas vezes visto. O homem que vive, que acorda, que almoça, que dança e que dorme Fórmula 1 e a sua profissão. Que se determinou há muitos anos. Queria porque queria. E com todos os méritos. Conquista o título mundial de 1988. Não há necessidade de considera. É recordista mundial de pole positions numa temporada. É recordista mundial de vitórias em uma temporada. E é campeão mundial de Fórmula 1. É o 6º título mundial do talento brasileiro na Fórmula 1 em 16 anos. Os dois de Emerson Fittipaldi, do grandíssimo Emerson Fittipaldi, os 3 do grandíssimo Nelson Piquet. E agora quem sabe, o primeiro de uma série do fantástico Ayrton Senna. Pessoal, como diz o Galvão, foi o primeiro de uma série que a gente viu. Uma série que podia ter sido até maior. Muito mais do que o tricampeonato dele. A gente sabe que ele poderia ter batido todos os recordes da Fórmula 1. Mas, infelizmente, não foi possível. Mas o dia 88, pessoal, essa corrida é especial por tudo isso que eu falei para vocês. A pressão que o Ayrton sofreu, a perseguição que ele sofreu, essa emoção da prova, que é muito interessante, a chuva, a questão da chuva, a questão do motor ter apagado logo na largada, o computador de bordo indicando para ele uma informação errônea, o box apresentando placa com 2 voltas a menos, tudo isso aí foi uma coisa assim que tornou esse grande prêmio muito especial. Não desmerecendo as outras vitórias do Ayrton, mas essa foi a que realmente deu a paz de espírito que ele precisava. Ele bateu o carimbo, falou, peraí, eu sou campeão, agora ninguém pode me cobrar isso, daqui em diante aqui, meu amigo, eu vou mostrar do que eu vim para fazer aqui. Isso é muito bacana. Pessoal, eu queria destacar algo muito importante no Grande Prêmio do Japão. O Ayrton, em 88, ele foi presenteado por um ex-piloto de Fórmula 1, o grande Alex Dias Ribeiro. O que foi o presente que o Alex deu para o Ayrton? O Alex chegou perto do Ayrton e falou assim, Ayrton, eu vou te dar um presente que vai ser a maior vitória da sua vida e o maior título que você pode ter na sua vida. E espero que você goste muito desse presente. O Alex presenteou o Ayrton com uma Bíblia. Está aqui na foto aqui. Essa Bíblia, gente, se encontra lá no Instituto Ayrton Senna. Quem for visitar lá algum dia lá vai ver essa Bíblia. O Ayrton carregava ela em todo o Grande Prêmio, ele fazia questão de ler. E ali, nesse momento que o Alex apresentou isso para ele, não que ele não conhecesse a Bíblia, gente, então o Alex tocou o coração dele para despertar esse desejo de ter essa religiosidade. Isso foi muito importante na carreira do Ayrton. Vocês podem ver que de 88 em diante o Ayrton sempre citava Deus. Deus me deu essa vitória, quando ele quer ninguém tira, sempre ele citava Deus. E no Grande Prêmio do Japão, o Ayrton fez o seguinte depoimento. Logo depois da corrida, ele falou para os amigos e falou para muitos repórteres que viu Deus na última volta. Quando ele estava para ganhar a corrida, ele olhou no horizonte e viu Deus. Esse momento para ele foi muito marcante, porque ele falou que além de ver, ele sentiu Deus. Ele não tinha dúvida que aquela vitória foi um presente que ele ganhou. E dali em diante, a fé dele, a religiosidade dele, essa ligação com Deus, aumentou muito. E isso, gente, causou muita polêmica. Muitos pilotos começaram a usar isso de chacota contra o Ayrton e usar como crítica, falando que o estilo de pilotagem do Ayrton
era porque ele era louco, ele acreditava que Deus ia proteger ele o tempo todo. Que ele era imortal, que ele era imbatível, que nada ia acontecer com ele. Então, assim, isso machucou muito o Ayrton, mas mesmo com essas críticas, com essas perseguições, tanto por conta do Nelson Piquet e outros pilotos, pelo próprio Prost, ele não se deixou abalar na fé. Ele sempre citava Deus. E isso foi fantástico na carreira do Ayrton. No final do ano, no programa do Roberto Carlos, o Ayrton deu esse depoimento para o Roberto também. Eu vou passar ele aqui para vocês aqui, espero que o áudio dê para vocês ouvirem. A maioria deve conhecer. Fala do instante seu com Deus. É muito difícil falar de Deus, é muito difícil sentir Deus. E eu tive o privilégio de ter essa experiência. E para ser prático, no mundo que a gente vive, para sentir tem que ser a realidade. Eu tive essa experiência. Isso aconteceu no Grande Prêmio do Japão. Mais claramente para mim, na última volta da corrida, na volta que ia me dar a vitória, finalmente, do campeonato, eu comecei a agradecer no que eu estava fazendo a última volta. Eu comecei a agradecer, porque eu não conseguia nem mesmo acreditar que eu ia vencer finalmente o campeonato, a corrida. Então, aquela ansiedade tremenda, aquela tensão, e eu senti a presença dele, eu visualizei, eu vi. Foi uma coisa especial na minha vida, foi uma sensação enorme. E é uma coisa que eu tenho gravada na minha memória, eu tenho como parte de mim. E eu acho que foi um privilégio que eu tive que pouca gente tem ou teve. Eu prezo muito isso. Senna, que Deus te abençoe sempre. Você também. Amém. Amém. Deus é grande, Ele é forte. E quando Ele quer, não tem quem não queira. Deus é grande, Ele é forte. E quando Ele quer, não tem quem não queira. Pessoal, não sei se vocês repararam, sempre quando eu mando uma mensagem para alguém, ou parabenizo alguém, eu sempre coloco essa frase no final. Que Deus abençoe, sempre. Foi o que o Roberto falou para o Ayrton. Ayrton, que Deus te abençoe sempre. Isso foi muito bacana, viu? Foi um momento muito interessante. Eu me lembro que na época desse especial do Roberto, quando ele deu esse depoimento, eu me emocionei demais. Porque eu já sabia dessa história que o Alex tinha dado essa Bíblia para o Ayrton e que aquilo tinha mudado a fé do Ayrton. E que naquela corrida o Ayrton já tinha dado depoimento que viu Deus. Isso para uma pessoa conhecida mundialmente, essa coragem de expressar essa fé, é só para quem realmente tem muita garra, muita determinação e acredita em valores, que consegue fazer isso. Porque muita gente às vezes tem uma experiência, mas tem vergonha de falar de Deus. E o Ayrton não tinha essa vergonha. Muito pelo contrário, ele tinha esse orgulho. E ali vou falar para vocês, viu? Deus é brasileiro mesmo, por assim dizer. Foi muito emocionante o Ayrton, o primeiro Roberto ter dado essa oportunidade para o Ayrton, ter convidado ele para falar sobre isso. A gente conhece também que o Roberto Carlos é uma pessoa de muita fé. E foi interessante demais esse momento, ficou guardado na minha cabeça. Esse vídeo está disponível no YouTube, como os outros também estão. Depois, se vocês quiserem revê-lo, seria interessante. No final, está aqui a revista Grid. A capa dela é inesquecível também, que veio a foto campeão. Muito merecido esse título. Muito merecido. Outra revista aqui, na época também, que foi lançada logo depois do título dele, foi essa revista Grid aqui, uma retrospectiva do ano. Foi muito interessante também. Aqui já tinha o Grande Prêmio da Austrália de 88. E um detalhe, pessoal, o Ayrton só não venceu o Grande Prêmio da Austrália e acabou de lacrar com o Alain Prost, porque ele machucou o punho. Ele teve um problema no punho, depois a gente pode entrar em detalhes nisso aí, e correu essa prova com essa desvantagem. Mas mesmo assim ainda conseguiu chegar em segundo lugar. Tá? Grande Prêmio do Japão, pessoal, foi isso aí. Algo inesquecível. Para mim foi fantástico, como fã, eu não tenho dúvida que foi um dos grandes prêmios memoráveis do Ayrton. Me marcou muito, marcou demais, porque
eu acompanhava e tinha aquela ansiedade de ver o Ayrton ser campeão. Naquela época, em 1988, para trás, era assim, pessoal, tinha a turma que era os piquetistas e tinha os cenistas. Então, até 87, os cenistas sofreram muito com a turma do Piquet. O Piquet tinha um carro muito mais competitivo do que o Ayrton, a Williams, tanto em 86 quanto 87, e aí ficava difícil, né? A gente tinha que suportar a gozação dos piquetistas em cima da gente. Mas o Ayrton mostrava. Fez várias pole positions em 85, 86. 87 ele venceu 2 corridas. Mas 87 foi o ano do título do Piquet. E foi uma pressão muito, muito grande entre os torcedores do Piquet e os torcedores do Ayrton. 88 nós lavamos a alma. Porque o Piquet foi muito mal naquela temporada. A Lotus entrou em decadência. Mas nós tiramos a forra dos anos anteriores. Foi muito bacana, eu posso dizer para vocês que foi muito legal lavar a alma nesse dia. Essa vitória do Ayrton lá em Suzuka, no Japão, para mim foi como a seleção brasileira ganhar o título mundial. A gente gritava, pulava, eu soltei muito foguete naquele dia, os vizinhos ficaram chateados comigo, queriam chamar até a polícia para mim, mas não tinha como não comemorar não. Foi muito emocionante e acredito que quem viveu essa época também tenha sentido toda essa emoção. Pessoal, o que eu queria passar para vocês do Grande Prêmio do Japão seriam esses detalhes que, ao meu ver, foram destaques nessa corrida. Espero poder fazer outras lives, se vocês gostaram, de outros grandes prêmios que eu vou colocar depois para vocês escolherem. Vou colocar isso no Instagram e no Facebook. E a gente pode voltar a falar dos grandes prêmios. Mas a mensagem que eu queria passar é isso. Toda a pressão que o Ayrton sofreu, aquilo que mudou na vida do Ayrton após esse grande prêmio, a questão da fé, para mim foi fundamental, que era um pilar que o Ayrton precisava carregar esse pilar. E dali de 88 em diante, meu amigo, ele virou um homem de fé. Muita fé. Mostrou isso para nós. E aí agora, pessoal, eu estou aberto a perguntas. Se alguém quiser, eu vou ler os comentários a partir de agora, porque antes eu estava concentrado no que eu estava falando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu souber responder, posso me recorrer aqui aos livros que eu estou aqui também. Fique à vontade, tá? Nós temos alguns minutos ainda, temos 8 minutos para bater um papo. Estou vendo aqui o pessoal dando os parabéns, top. Que bom que vocês gostaram, gente. O Humberto falando aqui que gostou, que foi top. Fico feliz, viu? O Dozimã falando aqui, parabéns, Júlio, show demais. Fico feliz também pelo retorno, que gostaram das informações. Quem perdeu o inicinho, gente, lá no Instagram, fica por 24 horas lá essa live. Então pode reprisar lá, tá? Pegar o início, que às vezes não ouviu. Eu comecei a explicação a respeito das fontes, da onde que eu tirei as informações, falando sobre os livros. Mas vamos lá, se alguém quiser fazer algum comentário, perguntar mais alguma coisa. Eu queria saber por que o Rubinho não chama o Piquet. Aí complicou, viu? Do Rubinho, aí não dá, viu? O Jerônimo falando parabéns, obrigado Jerônimo. O Idevaldo, Júlio, qual a corrida mais preferida do nosso campeão? É o que eu falei, Idevaldo, o Ayrton sempre que faziam essa pergunta para ele meio que ficava perdido para dar essa resposta. Eu via que ele sempre queria falar do Grande Prêmio do Japão de 88. Mas os Grandes Prêmios do Brasil também foram muito marcantes para ele. Ele sempre saía pela tangente, ele falava que não existe uma corrida específica, especial para ele. Todas são especiais e a melhor corrida dele seria a próxima. Isso era bacana de ouvir o Ayrton falar isso. Ele não ficava assim, poxa, aquela determinada corrida para mim foi a melhor. E viver daquele saudosismo. Não, ele queria fazer a próxima corrida melhor da vida dele. Mas por tudo isso que eu comentei com vocês, da pressão que ele sofria, as acusações que o Prost fez, a pressão do Jean-Marie Balestre, a própria Honda, que eu acredito que não deu um motor para ele em Portugal e Espanha em condições dele fazer o título, de ser campeão, em função de levar essa decisão para o Japão. Tudo isso aí tornou esse grande prêmio muito especial. E principalmente pela experiência dele religiosa, a experiência dele com Deus. Isso para ele foi marcante na vida dele. O Ayrton dali em diante virou outra pessoa.
O Leandro pergunta aqui, você acredita que o Ayrton fosse campeão em 89, ele teria ido mesmo assim para o Williams? Eu acredito, tá, Leandro? Pelo seguinte, o Ayrton, ele sempre queria buscar o melhor, a melhor equipe, o melhor motor, o melhor carro, os melhores engenheiros. Ele era uma pessoa que gostava da perfeição. Então ele queria estar numa equipe de ponta, sempre. E nós sabemos que a Honda anunciou para a McLaren que iria tirar os motores. Então toda aquela estrutura imbatível que a McLaren tinha, ela iria perder. E foi o que aconteceu. Em 93, a McLaren já não tinha o motor Honda mais. Aí já entrou o motor Ford. Aí nós já sabemos da história. Então o Ayrton já estava de olho, porque em meados de 91 para 92, a Williams mostrou que já tinha um carro que começava a dar sinais de melhora. Um carro que seria muito competitivo. E o que aconteceu em 91, que o Nigel Mansell perdeu o título para o Ayrton por toda a capacidade de genialidade do Ayrton. Mas se o Mansell fosse um piloto com mais qualidades, seria difícil para o Ayrton ter ganhado o campeonato de 91. O Ayrton ganhou o campeonato de 91 no braço. E 92 não teve para ninguém. O Mansell tinha um carro perfeito. 93 então nem se fala. O Alain Prost pegou um carro de outro planeta, que o Ayrton falava. Então o Ayrton estava de olho na Williams. Se ele tivesse sido campeão em 89, ele teria sido em 90 também, como foi em 91. E 92 para 93 eu acho que ele já estava brigando para ir para a Williams, com certeza. Está respondida a sua pergunta, meu amigo? Humberto falando aqui, mas o sonho dele era a Ferrari. É isso mesmo, é o sonho de qualquer piloto, gente. O piloto ele sonha em encerrar a carreira dele ou conquistar títulos na Ferrari. A Ferrari é um marco na história da Fórmula 1. É um carro assim, eu estive em Interlagos a primeira vez, em 93, eu me lembro que quando eu cheguei em Interlagos, no dia do treino, o primeiro carro que eu vi passar na reta foi a Ferrari do Gerhard Berger. Foi o primeiro carro que saiu no treino livre. Eu chorei de emoção de ver aquele carro vermelho passar. Realmente a Ferrari é um negócio assim de paixão à primeira vista. E não é diferente para um piloto de Fórmula 1. O Ayrton, por mais que amasse a Lotus, a McLaren, a Toleman, ele mirava a Ferrari. Teria sido muito bacana ele ter batido o carimbo lá na Ferrari, ter sido campeão dentro da Ferrari, vencido provas lá. Mas, infelizmente, mais uma vez vou dizer, nós não pudemos ser agraciados com esse prazer de ver o Ayrton na Ferrari. E o Luca de Montezemolo falou esses dias agora recente, né, que o arrependimento dele não foi ter conseguido levar o Ayrton para lá. Ter assediado mais o Ayrton para fechar um contrato com ele. O Humberto pergunta aqui, ó, o Williams tinha suspensão ativa na época? Tinha. Em 87, a Williams começou a ventilar esse projeto da suspensão ativa. Mas quem começou a suspensão ativa na Fórmula 1, por incrível que pareça, foi a Lotus. A Lotus que o Ayrton pilotava. Em 87. Ela já era com suspensão ativa. Ela estava muito mais à frente do projeto da Williams. Só que o carro da Lotus, a gente sabe que o chassi dela não era bom. O motor Honda não adaptou bem aquele chassi do carro. E a suspensão ativa fez pouca diferença com aquele carro que, vamos falar assim, não ajudava muito. Mas a Williams, a partir de 88, ela já estava muito mais na frente das outras equipes na questão da suspensão ativa. 92 em diante, já estava com o carro 100% dominado na suspensão ativa. E nós vimos o que aconteceu. O título de 92 e 93, o do Nigel Mansell e do Alain Prost, foi assim, tranquilo com aquela suspensão. O Ayrton definiu bem, era um carro de outro planeta. Mas a Williams tinha a suspensão ativa assim, tá?